que estamos numa paz perfeita e perpétua. Paz perfeita, paz perpétua, glória, glória, Salvador. Amém? E aí, como é que é? Angolanos, depois de um descanso, feriado, não foste trabalhar, sou eu que não tenho descanso. Em mim não há repouso, não há feriado, não há domingo, não há sábado. Todos os dias estamos a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Enquanto é dia, deixa trabalhar, porque vem noite que ninguém vai trabalhar. Hoje será um dia de dar um passeio com a menina. Não é assim? Vamos à palavra de Deus. Depois que você nasceu de novo, põe os TikToks aí. Hoje é dia de pregar. Eu prometi. Eu fiz uma live hoje no Facebook. Sem graça. As mensagens bloqueadas. Aquela falha sempre antiga. E quando não estou a ler as vossas mensagens, eu fico sem vontade de fazer live. Por isso eu disse que viria hoje, mais cedo cheguei e pregaria. Não durou porque não tinha que durar mesmo. Até o bocado que durou, eu tive que, sem querer, entrei num assunto aí, senão parecia que estava arrependido porque que eu tinha decidido de fazer a live. Mesmo assim, tinha cuidado, né? Preste atenção. Talvez tenha que se falar com mais. Na Stene, não se pede dinheiro. Se você recebe uma mensagem, porque irmã, estamos a ajudar para precisar, não sei o quê. Ninguém pede dinheiro na Stene desse jeito. Quando é dinheiro, é uma contribuição que se pede à pessoa que está a falar, você está a lhe ver. Não é mensagem ou escritas ou áudios escondendo a cara. E mesmo pedir dinheiro não se pede por pedir. Aí os pastores estão orientados que não podem fazer isso. Existem coisas que a própria igreja lá no, localmente pode, sim, é normal que se peça contribuição. Como agora temos a festa, é normal que eu diga a vocês, sempre fiz isso. Número 2, vocês nisso aqui, talvez são os novos aí que não conhecem isso. Não se perde dinheiro. Se alguém te diz que estamos a tirar, é mentira. Os burladores entraram, estão a fazer isso. Em nome da Stene. Para não falar daqueles nigerianos que pedem dinheiro para fazer oração. Ninguém faz isso. Talvez aqui isso até não é preciso falar, né? Por isso eles também estão a atacar mais lá a esses de outras línguas que ainda não conhecem a Stene para tentar lhes enganar. Mesmo estão a lhes resistir. Tem lá a insígnia da Stene, o meu rosto, sei lá. Cloneiam os TikTok dos rapazes. Esse que estamos a usar aqui no Kena, nas lives. E eles vão mandando mensagem nas pessoas, porque eles estão nos grupos, estão a tirar os números e pedem dinheiro porque não
tratamento espiritual, pedir dinheiro para eu orar, e não sei o quê. Não, isso não existe. Qualquer um que fizer isso não precisa nem conversar com ele, você bloqueia esse, lhe amaldiçoa e lhe tira da cena. Não conversa com ele, não. Número 3. Pessoas que querem fazer negócios. Não, isto aí ninguém faz negócio. Os grupos de WhatsApp. É a igreja. Não vai ouvir alguém naqueles grupos que estão abertos, onde todos podem interagir. Ninguém está autorizado a fazer negócio no grupo da igreja. Dizer que estou a vender isso, estou a vender. Nem publicidade. Estou a publicitar isso. Se houver alguém ouvir, se for um servo, vai ser removido. Fazer publicidade nos grupos da igreja. Para não falar dentro da igreja. Então, mas eles, o que eles fazem? Não fazem dentro do grupo, porque sabem que vão já lhe remover na hora. Tiram os números nos grupos e vão perseguir as pessoas. E com esse truque de que morreu fulano, o meu irmão que está na Europa, mas eles também são tolos, né? São idiotas que se mentiram, já não tem mais argumentos mentiras. Ah, morreu alguém na Europa, ai, não sei o que, estamos a precisar trocar dinheiro. Esses até nem pedem. Estamos a trocar dinheiro, ouviu? Cuidado. Tem o meu sobrinho, lhe burlaram mesmo aí no grupo jovem. Milonga. Esse rapaz tá aí no quê, né? Na Europa, né? Porque estava para viajar. Foi ter comigo, tio, me burlaram. Você como é que vão deixar também te burlar? Não, no grupo jovem. Ele disse que ele também é do grupo jovem, como eu estou a viajar, lhe seduziu que eu tenho. Estou a dar bem, estou a trocar dólar, euros, estou a fazer barato, não sei o quê. Eu queria, como queria comprar mesmo euros, Fábio, tem mais conhecimento, né? Aquele é meu sobrinho. Como eu queria comprar, meu irmão, na verdade, filho da minha tia. Como eu queria mesmo, vi que o preço era bom, eles burlaram não sei quantos euros, ou quantos milhares de kwanzas. Não faça isso, rapaz. E ele se identificou que é do grupo jovem, 250 mil. Quer dizer que perdeu 250 euros. Ouviu? E nos últimos dias me apercebi que eles intensificaram esse negócio de trocar dólar. Sempre com truque. Alguém morreu, estamos a precisar dos euros, porque para não sei o quê, as pessoas estão a sofrer, alguém morreu na Europa, ai porque não sei o quê. É mentira, na Estene ninguém faz esse negócio. Agora, fora da Estene, quem vem em nome da Estene tem que vigiar. Os burladores são ladrões e o ladrão gosta da ocasião, procura a ocasião. Sabe que essa é a igreja que agora está a arrastar multidões. A maior igreja que está a crescer em segundos. É só ver os vídeos aí no TikTok. Até nigerianos entraram em ação para burlarem outros nigerianos. Ouviu? Por quê? Porque eles sabem, não. Aqui está tá batendo. Ninguém faz negócio, por isso tem que abrir os olhos. Porque não, minha irmã, porque não. Esquece isso. Vocês já viram o negócio aí no que fica? As pessoas são livres para fazerem negócio individualmente. Outro dia a Sonia me perguntou, as pessoas podem trazer coisas para vender nas pessoas, não sei o que. Eu disse, depende como vão vender. Não pode colocar bancadas lá dentro, nem na porta. Agora, você mais ou menos está com as suas coisas na pasta para passar em alguém. Não, você não está a vender na igreja. Aquilo só usar as pessoas que estão na igreja. Então, sempre onde tem gente, tem interligação, tem, como é que se chama? Tem, hein? As comunicações, é normal. É normal que a obreira venha vender suas peças de roupa a outras obreiras. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver. Não envolve igreja, como poderia fazer fora. Se o lugar de se encontrar na igreja, não tem problema. Mas não pode colocar bancada aí na frente da igreja. Está um pouco dentro da igreja. Ok? As bancadas estão lá distante da igreja. Pode colocar lá debaixo daquela árvore. As pessoas também estavam a dizer, não, mas isso, esses que vendem aqui, disse, não, esquece isso, estão a vender aqui. Tem que vender mesmo. Então, onde tem multidões, as pessoas não querem, não vão comer.
Onde tem multidões, precisa de água, comida, então tem que ter pessoas. Não é a igreja que está a fazer. Se fosse porque a igreja que está a fazer isso, estava errado. Se alguém da igreja que possa fazer, uma esposa de um pastor, é negócio dele, o que é que tem? Desde que não venda as coisas da igreja. Ah, já é outra coisa. Então lá fora pode-se fazer negócio. Ouviram? Se nós tivermos zelo e não temos entendimento, vamos já querer, já não sei o quê. Jesus entrou no templo. Esquece isso. Eles não estão no templo, nem à frente do templo, na porta do templo. Estão longe do templo, que não tem nada a ver com o templo. E não estão a vender as coisas do templo. Não estão a vender as coisas para usar no templo, como faziam os judeus. Não. Estão a vender as coisas, comida, roupa e tal, água. Então isso é normal. Essa regra já é antiga. E em todas as igrejas existem, não se faz negócio. Porque se fizesse negócio, o primeiro que faria negócio era eu. Com subterfúgio de aumentar o dinheiro para a obra. Não é assim que os falsos profetas fazem. E eu seria o primeiro. E o que ia fazer? Expulsaria aqueles todos que estão a vender aí. Que ninguém fica mais aqui. Ok? E eu colocaria dentro da igreja uma cantina, sei lá, um restaurante, alguma coisa. Tudo que as pessoas estão a vender lá, comprariam lá dentro. Uma cantina bem sofisticada. E ainda, ainda com truque, as coisas estão abençoadas. É? O doente que comer está curado. A água daí expulsa demônio, pá. Teria já uma padaria e tudo lá. É? Silas seria o chefe da padaria. Os que vivem na igreja teriam a fazer pão, a vender o pão, aí pão consagrado. Na Yurdi era assim, pão ungido. Agora, se alguém que quiser fazer padaria dele lá em volta, ao lado da igreja, não tem problema. Mas dentro não. Estás a ver como é que é? Então, assim, eu vos dei o exemplo. Todo mundo tem que fazer assim. Agora, você tem que vigiar esses bandidos que estão a vir para vos roubar. Em nome de Deus. Não aceita isso. Tem que ser vivo, pá. Eu fico muito admirado de pessoas que estão a fazer negócio com a pessoa que ele não conhece. Onde envolve dinheiro, dólar, euro, está fazendo negócio. Não façam isso. Você não conhece a pessoa mesmo, está mesmo a lhe confiar. Num mundo tão crítico como esse que estamos a viver. Oh, esquece isso. Se a pessoa que você conhece tem que desconfiar ainda pode te burlar, pode agora a pessoa, você nunca viste a cara dele. E só estás a ver no telefone. Só estás a ouvir a voz dele. Está a enviar mesmo 10 mil dólares, euro. Ah, não, eles veem com feitiço. Não, esquece, feitiço tem poder sobre você. Então, cuidado. Neste ninguém faz negócio. Tem grupos onde se faz publicidade. Me avisam aí. Eu acho que não tenho. Tá ligado? Então, vamos à palavra agora. Depois que você nasceu de novo, tens um processo agora. O processo é a mortificação. Depois que você nasceu de novo, tens um processo diante de ti, à tua frente, que é a santificação. A santificação é resultado da mortificação. Para se tornar um homem perfeito, santo, santificado,
puro, precisa de mortificar a tua vontade. E é um processo. Isso não ocorre de noite para dia. Depois que nasceste de novo. Isto não é coisa... Essa não é coisa dos não nascidos de novo. Tentar matar a tua vontade sem nascer de novo é perca de tempo. Buscar a santificação sem nascer de novo é esforço na carne. E a carne para nada aproveita. Por isso, o ponto fulcral, ou então inicial, é o novo nascimento. E como saberei que nasci de novo? Isso isso não é um mistério. Não é coisa que deve-se buscar o entendimento. Não é um enigma, não. Quem nasceu de novo, as coisas velhas passaram. Novo nascimento é o resultado de uma transformação. Não são bênçãos, não. Transformação. Não é mudança de vida no tocante às coisas. Era pobre, era desempregado, estava doente. Não. Não tem nada a ver com isso. Transformação. Um homem pecador transformado à imagem de Cristo. Na imagem de Adão. E Adão foi vencido por Satanás. Então, isso acontece gratuitamente. Isso não pertence a vós. Não vem de vós. Vem do Espírito Santo. Mas não pense que o Espírito Santo vai transformar as pessoas que não queiram. Se a condição fosse essa, todos os 8 bilhões seriam transformados. Porque essa é a vontade do Pai, que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Então, a participação da pessoa ela é exigida através da fé e do arrependimento. Quero fé como arrependimento. Se forem de todo o coração, então Jesus entra em ação, isto é, liberta a pessoa do pecado, ou então perdoa o homem, lava o homem, e assim o homem fica regenerado. E depois de ser lavado, lhe dá um espírito dele. Não, mas não, isso ocorre ao mesmo tempo. Veja que o novo nascimento ocorre ao mesmo tempo. Mas, porém, a santificação ou então a mortificação não ocorre ao mesmo tempo. É um processo. Eu não estou a dizer que todos se salvaram por ter dito que eu creio e não sei o que. Aliás, desde que não faço de todo o coração, você vai ver que não foi transformado, porque não vai mudar nada. Vai haver um esforço de mudança, mas a mudança não vai existir. Qual a mudança? A mudança que se exige aos novos nascidos. O que é que se exige aos novos nascidos? Não digo que se exige, a condição, então, a característica que eles carregam, a natureza, o temor a Deus e o amor a Deus. São duas coisas quase semelhantes, porque o temor a Deus se desviar do pecado, o amor a Deus é fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus é não fazer a vontade da carne. É a mesma coisa. O homem que nasceu de novo já tem o temor de Deus, tem prazer nas coisas de Deus e foge mesmo com prazer. Não, preste atenção. O que nasceu de novo tem prazer em fazer a vontade de Deus e também tem prazer em fazer a vontade da carne, por falta da mortificação. Quer dizer que as duas naturezas ainda estão bem aguçadas. Nenhuma foi vencida. Porque a salvação aconteceu, a pessoa não fez nada. Somente tomou atitude. Então, recebeu o perdão, a graça, o favor de Deus e recebeu o Espírito de Deus. Só que a partir daí começa o processo da mortificação. Quer dizer que as duas vontades estão aguçadas. O fazer o bem e o fazer o mal ficam em ação dentro do homem. E agora o Espírito de Deus que habita em você, que entrou em você, vai te ajudar a carregar a cruz ou então a matar a tua vontade. Não pense que essa ajuda é 100% sem a tua participação, porque senão todos seriam santos. Os nascidos de novo todos estariam crucificados, mortificados. Não. O teu esforço de fugir o pecado ele te atrai, a justiça te atrai e o Espírito te ajuda a ir para a justiça. E a tua vontade, que é o pecado que habita em você através dos demônios, te ajudam
a fazer a vontade deles. Então você tem que escolher. Por isso o homem também tem uma cota à parte. Tens que escolher. E você, sendo nascido do Espírito, geralmente você escolhe o bem. Ao escolher o bem, você vai se aborrecer a si mesmo. Vai sacrificar a tua vontade. Vai entristecer a tua carne. É assim. E todos os dias. E cada passo que você der é uma mudança. Por isso Jesus convida as pessoas para seguirem os passos dele. Com a cruz. Ok? Enquanto você vai caminhando, vais matando a tua vontade. Enquanto a tua vontade vai morrendo, as probabilidades de você ceder ao pecado são poucas. Se antes era 50% de cada lado, vai diminuindo por causa do crescimento. E esse crescimento é o resultado da mortificação. Matar a carne, tua vontade. E como se mata a carne? Através do teu esforço. Oração, jejum, o esforço de fugir do pecado, meditar na palavra de Deus, participar da congregação dos santos. Isso tudo. Fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, fazer tudo, se envolver com as coisas de Deus. A oração e o jejum são exigidos nessa senda, nessa caminhada, porque são os mais importantes para você matar a tua vontade. Por causa do sacrifício. Porque as outras práticas não entra sacrifício. E se entra sacrifício, é um sacrifício pequenininho. Mas a oração e o jejum entra um sacrifício pesado. Então a carne só morre com sacrifício. O animal tem que morrer. E quando o animal morre, é porque houve sacrifício. Houve derramamento de sangue. E quando o animal morre, então a carne está em condições de receber o fogo. Por isso, desde o monte que eu vos falo, carne sem fogo não presta. Mas também, para o fogo cair, a carne tem que estar no altar. Não viva, mas morta. Ok? O animal tem que morrer. E é holocausto. Não é sacrifício pacífico, não. É holocausto. Holocausto significa tudo no altar. Tudo entregaré. Outro sacrifício não é tudo. Escolhe essas partes limpas e tal, o resto joga fora. O holocausto é tudo. Ok? Então, a cada dia, seguindo os passos de Jesus, isto vai gerar a santificação. Porque cada passo é um sacrifício, é mortificação. Cada passo é a morte que você é se traspassar com a espada do Espírito. Por isso eu disse que a mortificação é um processo para gerar a santificação, que vem de um processo da mortificação. Ok? Por isso as pessoas que estão mortas para este mundo, como dizia Paulo, já não têm prazer para este mundo. Mas os que ainda não morreram para este mundo estão a lutar. É um esforço muito grande. É como é só ver. O homem nascido de novo tem um temor, mas tem dificuldade para deixar de olhar nas traseiras das mulheres. Tem que fazer um esforço. Por quê? Por causa da vontade tua que ainda está viva. Tem muita força em ti. Você não queres olhar, mas há uma força que te diz que tens que olhar. Você não queres pecar. Há uma força muito forte dentro de ti que quer que você peque. Então esse esforço que você vai fazendo, não somente de você fugir o pecado, e também de sacrificar-se em orações e jejum, para fortalecer o teu homem espiritual, para o teu homem espiritual ser mais forte do que o teu homem carnal, é que vai te levar à mortificação. Quer dizer que aquele que um dia se esforçava para não olhar para uma mulher, não é só trazer para os olhos de uma mulher, vai chegar um momento que já não vai se esforçar. É uma naturalidade.
Por quê? Porque a carne está fraca e o espírito está forte. Por isso, para fortalecer o espírito, tem que alimentar o espírito. Assim como a carne é alimentada, também o espírito é alimentado. Quando você alimenta a tua carne é muito forte para te derrotar. Mas quando você alimenta o teu espírito e deixa a tua carne passar fome, então a tua carne se torna escrava para te obedecer. E Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, diz assim, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Qual é essa vida na carne? Que não é pecado. Tem duas carnes. Tem a carne que é o teu corpo e tem a carne que é a tua vontade. Paulo não estava a falar a vida que ele levava agora na vontade da carne. Não, na carne como homem. O homem material. Que tem uma alma. É essa aí. Que, em outras palavras, eu ainda não passei para a vida eterna. Ou então para a glorificação. Para o homem espiritual. Ainda não. Ainda estou no homem físico. Então, estando na carne, no barro, aonde a vontade da carne se aproveita da carne, ouviu? O sangue e a carne é o grande problema, onde as nossas vontades se manifestam, que são da carne, vendidas em Adão, no pecado. Então, para eu não dar lugar à vontade da carne, porque eu estou na carne, então eu tenho que viver na fé do Filho de Deus. O que é isso, viver na fé do Filho de Deus? Em obediência ao Filho de Deus, que é a sua palavra. Vivendo Cristo. Não é viver a fé, é crer. Eu creio para ser abençoado. Creio nas promessas. Eu creio, acredito no Santo Espírito. Não basta acreditar no Santo Espírito. Não basta acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tem que viver. Ouviu? Até os católicos explicaram melhor a fé do que os evangélicos. Sabia disso? Só que eles usam termos muito confusos, clássicos, para o povo letrado não entender. Senão os católicos entenderam melhor a fé do que os evangélicos. Para os evangélicos a fé é só crer para receber, só para ser abençoado. Mas a fé é viver Cristo. Os católicos a fé é a religião. Quando se fala na católica fé, está-se a falar da religião, viver a religião, passar todos aquilo que falou o amigo do Rui, todos os sacramentos e tal, e não sei o quê, vai nos domingos, não sei o quê, faz terço, tudo isso aí, isso aqui é fé para eles. Entenderam melhor. Agora vocês, os evangélicos, a fé é somente para receber as bênçãos. Eu creio nas promessas de Deus. Também, claro, mas é muito mais que isso. Fé é viver Cristo. E intensamente. É isso que Paulo estava a dizer. Agora vivo a vida na carne, o homem material, na fé do Filho de Deus, aquele que me amou e que se entregou a si mesmo por mim. Em outras palavras, eu também me entreguei a Ele, como Ele se entregou por mim, não a mim, por mim. E você não se entrega por Ele, não, nele. Aí entrou o português, né? Quem entendeu? Entrou a linguagem clássica, não popular mais. Sim, Jesus não tinha razão de morrer, porque era santo e é santo. Mas por causa de você, por causa de ti, por você, como diz o Brasil, por você, é por você.
e ele deu a sua vida. Agora, você ao morrer nele, não é para salvar ele, é para se salvar a ti mesmo. É a resposta do que ele fez. Então você se entrega. É como mais ou menos um escravo que foi absorvido da escravidão. E como sentimento de gratidão vai dizer àquele que o escravizou: agora não sou escravo, mas te sirvo livremente, como teu servo fiel até a morte. E o patrão, que era o seu dono, agora já não é seu dono, aceita. Ele é um livre que está a lhe servir. É isso que Deus fez conosco. Ele nos comprou para si mesmo, como rei e sacerdote, para que a gente, em resposta, o sirvamos todos os dias da nossa vida. Não mais como escravos, como ontem, mas sim como livres, filhos de Deus. Oh, que coisa linda! Essa é a mensagem da cruz. Saiba disso. Então é um processo. O grande problema é a mortificação. Por isso muitos começaram no espírito e terminaram na carne. Muitos não completaram a sua carreira. Muitos não vão completar a sua missão. E Paulo, terminando a sua missão, disse: combati um bom combate, terminei a missão e guardei a fé. Por quê? Porque venceu. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quero Paulo, como Jesus, falaram essas palavras no fim da missão. Paulo disse que já me foi revelado que serei oferecido em aspersão de sacrifício, pois o tempo da minha partida já chegou, pois o Senhor já me revelou isso. Por isso eu disse que venci. Porque enquanto estás na carne e no mundo, tem que fazer aquilo que ele falou. A vida que me resta na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, aquele que me amou e que a si mesmo entregou-se por mim, para me salvar. Sem necessitar isso, falando por si mesmo. Mas porque ele me amou, queria me ver livre da condenação, então morreu por mim. Agora você, como livre, liberto do pecado, da escravidão, então você se doa, se entrega não mais como escravo, como livre. E os livres se doam aos seus senhores voluntariamente. Esses são chamados os servos de orelhas furadas. Minhas orelhas furaste, ó Deus, e o meu corpo preparaste. A oblação pelo pecado tu rejeitaste. Sacrifício pelos pecados tu não queres. Sim, tu me preparaste corpo, Deus. Ouves? Esse é Emanuel. E é o exemplo de Emanuel. Por isso João diz assim como ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar as nossas vidas, não por ele, pelos nossos irmãos. Mas nele devemos entregar a nossa vida. E quem entrega a sua vida a Jesus, já não faz o que ele quer, faz o que Jesus quer. E o que Jesus quer? Sua palavra está aqui, diante de vocês. Então, fazer o que está escrito, que é a palavra de Deus, é você entregar a sua vida por gratidão àquele que te salvou sem merecer. E todos os dias da sua vida. E veja que ele te diz: olha, minha escravidão é suave, o meu fardo é leve. Quer dizer que você vai agora lhe servir como um servo na suavidade e não mais na dureza. Aleluia. Agora tenta usar da liberdade no lugar de... Como é que se chama? Tem um termo que se diz aí. Libertinagem. Então a religião usa da libertinagem pela liberdade que nunca conquistaram. E dizem que Cristo Jesus estamos livres e nós podemos fazer e desfazer. Jesus já nos livrou. Nunca foram libertos, porque quem foi liberto todos os dias da sua vida será grato por Jesus. Entendeste por que você adora? É por causa disso. Quando você levanta as mãos para adorar, é sentimento de gratidão e dizer: Pai, eu fui um pecador, estava condenado, mas tu me salvaste, entregando o seu filho na cruz
e morreu por mim. Não tenho nada para... Vou te dar mais o quê? Não tenho nada. Então, senão a minha adoração. A minha vida é que eu te dou. Adoração é entregar a vida a Jesus. Como sentimento de gratidão por tudo aquilo que Ele fez. E é um processo. Para que você venha a ser um perfeito. Eu preguei isso aos servos ontem. Já estou crucificado com Cristo. Por que com Cristo? E não com o mundo. Assim como Jesus foi crucificado por causa de você, você também deve ser crucificado com Cristo. Ok? Isto é, sabe o que significa estar crucificado com Cristo? Você deixar de fazer a tua vontade e fazer a vontade de Cristo. Você somente fazer o que Deus manda e não o que você manda, nem tampouco o que os homens mandam. Por isso a renúncia não é somente para os que estão fora, até a você próprio. Jesus disse, aquele que não aborrecer, e ele põe as classes das pessoas mais próximas de você, pai, mãe, mulher, irmão, filho. E as mulheres é substituir só, já não é mulher, marido, irmão, pai, filho. Mas nessa geração, como os netos são muito doces, tem que aplicar também lá o neto. Quem não aborrecer o neto? Por amor! Cuidado! A palavra de Deus é tão clara. É possível você aborrecer eles. Não é por amor a Cristo. As pessoas se enganam. Na religião se aborrece as pessoas próximas. Mas não é por amor a Cristo. É por causa de um capricho. Uma vontade própria. Não. Carne. Mas encontrar, tem mulheres que estão nos montes, abandonaram os seus maridos nas suas casas, os filhos, e estão a dizer que é por amor a Cristo. Eles não amam a Cristo. Como é que eles vão sacrificar seus parentes por amor a Cristo? Eles o fizeram na ignorância para se frustrarem depois. Depois vão cobrar. Ah, eu fiz isso. Eu estava lá no monte a orar. Como é que o Senhor permitiu que meu marido arranjasse outra aqui? Ah, sim. Por amor a Cristo. E também tem que se aborrecer a si mesmo. Não é só os que estão fora. Até você próprio. Isto é, fazer a vontade de Deus em detrimento da tua vontade. Então, nisto está a crucificação. E quando você vive já isso, naturalmente, então você está crucificado. Não aquele que está ainda a lutar. Aquele que está a lutar para ser crucificado. É um processo. Há uns que estão a lutar depois que nasceram de novo para serem crucificados. É como mais ou menos já lhe meteram lá no chão, vem como, não, calma aí, não, calma. Ai, minha vida, calma. Daqui a um minuto, vem um minuto, podemos já começar a pregar. Ai, é para o teu bem. Não, eu sei, eu quero mesmo, mas não sei se vou conseguir. Me ajuda, não, ajuda mesmo é essa, tem que sentir a dor mesmo. Pronto, fique preparado. Tá bom, já está. Mas há uns que vão sair da cruz. Não é que foram crucificados. Naquela luta para aceitarem. Por isso você vê que Cristo, antes de ser crucificado, teve um processo. Aquela caminhada de Jesus Cristo, de Jerusalém até Golgota, é o processo da mortificação dos cristãos. Golgota não é céu, não. Chegar na Golgota não é chegar no céu. Chegar em Golgota é você matar a tua vontade. É você morrer para o mundo e para ti mesmo. Para viver para Cristo e não para você. Quer dizer que aquele troço, Jerusalém, e saiu pelas portas e caminhou carregando a sua cruz até Golgota, ou então no lugar que se chama Caveira,
É lá onde você crucifica sua vontade. Ok? No Calvário da vontade. Getsemane da vontade. Calvário da dor. Quando você chegar em Golgota, então você já está crucificado com Cristo. Veja que é uma caminhada, a uma distância muito longa. Mas quem está no caminho deve continuar. E se o homem morrer enquanto não chegar em Golgota, vai para o céu, porque sua salvação é gratuita. E aqueles que estão nessa caminhada vão pecando. Qual pecado? Esses já não estão a pecar. Pecados mortais. Têm comportamentos mundanos, se ira, têm dificuldade de perdoar, e sei lá, mágoa, essas coisas todas aí. Porque a carne está dentro dele ainda aguçada. Vai lutando, mas só que há diferença. As pessoas que estão a viver essas coisas, não é que eles amam essas coisas. Sente-se a reação secundária depois disso, por causa do espírito que está dentro dele. O próprio espírito vai contender com ele, convencendo ele do pecado. Por isso estão a sofrer. O que eu quero fazer, não consigo fazer. Mas o que eu não quero que eu faça. Não é aqueles que estão conformados com isso e acham que é normal. Hã? Não. Então chegará um momento da perfeição para se tornar um homem perfeito. Isto é, a sua vontade foi crucificada, traspassada. Ou então ele crucificou o mundo. Mundo, estás crucificado por mim. Tu já não tens poder sobre mim. Eu te matei o mundo. E o mundo também disse, tu também, eu te crucifico. Então é divórcio. Você não, eu aceito. Não tens direito no mundo, não tem problema não. Eu não quero nada saber do mundo. Só que o mundo quer reivindicar até as coisas que não é dele. Que as coisas desta vida. Ele diz, não te esqueças que tudo me foi entregue. Não é isso que Satanás falou. Não te esqueças que tudo me foi entregue. Se prostrado me adorar, eu te entregarei isso. Diga a ele. Quem és tu para me entregar todas as coisas? Todas as coisas pertencem àquele que as criou. Te foi entregue por causa do pecado do homem. Mas em Jesus Cristo, tudo foi resgatado para se entregar àquele que obedecer a Jesus. E eu sou servo dele. Eu não recebo das tuas mãos. Mas ele não está a te dar nada. Prefiro esperar em Deus sem as coisas do que receber o que é meu. Você quer me entregar o que é meu? É o meu que ainda não chegou na minha mão. Então estou a esperar que o meu pai me entregue o que é meu, a minha herança. Você quer me entregar a minha herança? Fazendo a tua vontade? Depois te tira com ele, né? Porque ele é mentiroso. Aí se a prostrar, me adorares, eu te dou o mundo. Vai te dar o mundo, depois vai te tirar o mundo. Começa a te rir. Ouviu? É um processo. E o esforço se exige. Uma vida de oração. Por isso Jesus, em várias partes da Bíblia, recomendou uma vida de oração. Orai sem cessar. O dever de orar e nunca desfaz. Vigiai e orai para que sejais havidos dignos de poder evitar todas essas coisas que vão acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Por quê? Porque o sacrifício fortalece a tua vontade, aliás, a vontade do Espírito, e o sacrifício, aos moldes da palavra, que é santo, enfraquece a vontade da carne. Então, nisto, vem a mortificação. E da mortificação nasce a perfeição. Ou então a santificação. E não pense que quando Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, então aí já não havia tentação, não havia esforço. Não. Talvez o esforço já seria inferior em relação como quando antes de estar crucificado.
Talvez que as tentações tenham mais força antes do que agora. Sim, mas que continua. A carne não morreu. É como que desmaiou. Está lá no fundo, por causa do sangue. Só quando o sangue terminar é que isso termina. E sabes, quando o sangue termina, as pessoas morrem. A chamada morte física. Aí, quem suportou a sua vontade, não lhe dando tréguas ou então espaço, mas lhe manteve aquietado, como eu vos ensinei. Cala a boca, seu escravo, aqui mando eu. Está a falar o Marcelino espiritual ou o Marcelino carnal. Tá vendo? Tem o Marcelino espiritual e o Marcelino carnal. E o Marcelino espiritual tem que dizer ao Marcelino carnal: aquieta-te, cala-te, seu escravo. Quem manda aqui sou eu. Você quem? O Marcelino espiritual, o nascido do espírito. Que é espírito. Tu és carnal vendido em Adão. Não tem espaço aqui. Em breve serás machucado totalmente. Quando o homem morre, depois apodrece, na ressurreição já não ressuscita aquele corpo. Significa que ele passou. Ok? Ouviram, povo da terra? Não é porque depois de você estar crucificado com Cristo, depois por isso veja só, já estou crucificado com Cristo, mas ainda assim, a vida que me resta na carne, devo a viver intensamente Cristo. Então, se você está crucificado, precisa viver mais intensamente Cristo, porque senão vai ressuscitar, senão vai levantar dos escombros. E quando ele levantar, é um problema grave, gravíssimo. Para lhe aquietar, não é fácil. É como um leão que estava a dormir, quando ele acordar, ninguém consegue lhe parar. Deitou, encurvou-se como leão e como leoa. Quem poderá despertá-lo? Então tem que mantê-lo mesmo lá, no sono profundo, na fraqueza excessiva. E o espírito a desfrutar dentro do corpo, que é uma dificuldade incrível, imensa, que o espírito possa pairar, ter liberdade no corpo. Então está lá preso, mas por causa da fé e da palavra de Deus, você vai desfrutar ele. E vai dizer: olha, estás mesmo preso aí, não tem problema. Há um dia que está a vir aí, que sairás desse corpo aí, que Paulo diz: ai, quem vai me livrar desse corpo, da condenação, dessa carne? Aliás, por isso você vai gemendo, porque você quer deixar essa habitação, esse tabernáculo, esse corpo, para teres o celestial. Por isso os gemidos. E não pense que a santificação, e já você não vai sentir dor, não vai sentir a tentação, não vai sentir a dor do sacrifício. Não, tudo continua. A única coisa é que a carne ficou fraca. Quer dizer que as probabilidades de vencer são poucas. E a força anterior não é a mesma. E também com o crescimento você já consegue entender quando é que o pecado está a convidar você. Antes, quando você era menino, não sabias distinguir o que era certo e o que não é certo, por falta de conhecimento da verdade. Por isso o crescimento também, diz a Bíblia, também tem que haver crescimento no conhecimento. E até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Agora que você tem o conhecimento do Filho de Deus, você crucificou a sua vontade, ou então a sua carne. E você também cresceu na fé e na estatura. Ai, você já sabe quanto é que o demônio está atrás de quem? Da tua vontade. Tu sabes quando é que Satanás está atrás na boca de alguém, de Pedro. Jesus olhou para Pedro e viu Satanás a falar na boca de Pedro. Cala a boca, Satanás! Retira-te! Tu não entendes as coisas que são do Espírito de Deus, mas sim as coisas da carne. Por quê? Por causa da perfeição, do conhecimento, do crescimento, da fé, tudo isso. Mas o menino poderia achar que aquilo era um bom conselho. E ele diz: não, ele me ama muito, por isso está me aconselhar. Não. Demônio. Sai da boca dele. Por isso, quando você crescer, as pessoas já não vão te compreender. A tua linguagem não será compreendida pelos ímpios, nem pelos meninos. A tua forma de viver vai ser considerada como extremismo, fanatismo.
porque eles não podem compreender o que você compreendeu. O que você viu, eles não viram. O que você ouviu, eles não ouviram. Onde você chegou, eles não chegaram. Veja só, por exemplo, não tem nada a ver com isso que eu estou te falando. Só exemplo que eu estou a vos dar. Quando eu comecei essas batalhas, e um certo dia me foi revelado, eu estava até debaixo do sol ardente no monte a orar, e uma voz soou de joelho lá no Monte do Cacoaco, em 2014 ou 15, uma coisa assim. Agora entraste na quarta dimensão e os humanos já não vão te compreender mais. Já falei e repito, todos os dias falarei isso. Não vai ouvir a inventar agora que entraste na terceira ou na quinta. Se isso acontecer, esqueci. É normal esquecer. Mas não inventar. Quem inventa, fala isso, fala aquilo. Não, olha, tive a mesma visão, de outra versão. Essas visões manipuladas, tipo daqueles que gostam de prominência entre nós, contam visões falsas. E se aconteceu, aumenta lá mais um bocado, porque ele quer fama. Quer, as pessoas olham para ele como o poderoso, o grande, o homem de fé, a mulher de fé, e vai aumentando. Mas o homem de Deus não aumenta. Se você vê, aumentou uma coisa, não é porque ele quis aumentar. Por causa de long life, chama-se isso, né? Long life, o tempo, então não é possível você trazer tudo. Há coisas que você traz tudo, até as vírgulas, mas há coisas que depois você vai se querer e tal, e pronto, é normal. Isso é humanidade. Não é inventar, sabe mesmo que não aconteceu. Mas geralmente eles fazem isso para tirar prominência. Querem lucro, querem um estatuto, querem um bom nome, querem que as pessoas se espantam, olham para eles, como disse Paulo, faço isso para que ninguém olhe para mim como que eu fosse alguma coisa. Então você veja, me foi dito que agora que você entrasse na quarta dimensão, os homens já não vão te compreender. E um certo dia na minha aventura, falo isso a um carnal, que chamado Sihanouk. Isso eu não lhe conheci naquele ano. Não, já teria lhe conhecido. Mas eu lhe falei, parece já nos anos 2017, ok? Quando estava no monte. Eu lhe falei, pô, olha, sabe por que as pessoas não estão me compreendendo? Se quando eu entrei na quarta dimensão das estrelas, se é a dimensão das estrelas, são 12. Já falei, né? Quando eu entrei na quarta dimensão, me foi revelado que os humanos não me compreenderiam mais. Agora imagine, depois de muitos anos que passaram. Por isso você vê que tudo que eu falo, as pessoas já acham que eu exagero. Isso tudo era por causa da contenda que eu tinha com a família da esposa e alguns amigos que achavam, que diziam que eram amigos, que tinham feito aliança com a família da esposa e que davam relatórios e não sei quem. E esse anúncio que era como se fosse no meio o Simba, né? Na história do Simba, que incitava as duas partes. Era como se ele trazia para mim e levava para eles. Fazia-se que de amigo. Então, e ele vinha me trazer as notícias e eu estava a lhe dizer, sabe por que eles não podem me compreender? Porque eles acharam que é loucura eu levar uma mulher na montanha. É loucura. Por que não deixa em casa? Não, não pode. As mulheres, sabe, são não sei o que, o corpo deles e não sei o que, a higiene, aquilo tudo você sabe. O homem suporta algumas coisas que a mulher não suporta, as forças do homem, a resistência, tudo isso é loucura. Até os que pregavam o evangelho achavam que eu era isso é falta, diziam assim, é falta de sabedoria. Zelo sem sabedoria é o que dá. Ele tem muito zelo nas coisas de Deus, mas nesse zelo ele vai cometendo erros gravíssimos. Eles achavam aquilo era. Eu dizia, não. Eu cheguei a um nível que as atitudes que eu tomo, o que eu falo, escandaliza as pessoas. Porque me foi revelado assim, ele assustou. Como assim os homens não te entenderam? Eu disse, aí está. Tá vendo? Não estás a entender a minha linguagem. Ele estava ricaca. Eu disse, não estás a entender. E não precisa você ir atrás dos homens para te compreenderem. Avança, não vão te compreender. Não vão. Só mais tarde vão saber que esteve no meio deles um profeta. É isso que Deus falou ao profeta.
Ele disse, você tá murmurando, tá querendo que te compreenda. Você vai só mais tarde, que eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Você continua somente a falar. Não espera falar quando eles te agradarem. Fale, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Estão a entender? Então, a mortificação é trabalho do crente. Faz parte da vida do cristão. Do cristão que nasceu de novo. Depois de nascer. Por isso, és convidado a seguir. Depois que você se arrepender. Primeiro, olha só. Primeiro Jesus disse, arrependa-te, creia. E depois o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Não te falou, não, mais tarde você vai me seguir. Siga-me. E te deu cruz. Antes de te falar, me segue. Te falou, tome a sua cruz. Antes de te mandar tomar a cruz, te aconselhou para se arrependeres. Arrependa-te. O fizeste? Então tome a sua cruz. Tomas? Siga-me. Não, mas é pesado. Siga-me. Desde quando eu te falei que o cristianismo é fácil? Que são batatas. Ah, siga-me e verás que a minha ajuda vai aparecer na caminhada. Depois vai dizer, oh, Senhor, muito obrigado por quanto eu cheguei até aqui. Sim, porque eu te ajudei. Amém? Então, é muito bom crucificar a tua vontade. Oh, aleluia. Essa é a fase que o crente, o cristão, faz divórcio com o mundo. Como mais ou menos um casal que se divorcia e se tornam inimigos. Não cruzam os pés. É assim que acontece. Você faz divórcio com o mundo e torna inimigo do mundo. O mundo vai te odiar e você também vai lhe odiar. Não estou a falar são homens. Não é odiar os homens. Estou a falar o sistema, o pecado. Então você vai com a tua cruz e o mundo também vai com a cruz dele. Ou seja, o mundo não nem cruz tem coroas. Vai com as suas coroas. Só que eles não pensam que vão te largar. Não. O mundo, depois que você avançou, mesmo divorciando, ele está vindo à tua atrás. Como aquele homem. Estás a ver aquele homem? Mas até mulheres também. Cada exemplo que eu tenho. Ele é que deixou a mulher, mas não quero que a mulher case. Tem esses homens, né? Cria pessoas para fiscalizar a pessoa. Põe guardas, põe câmaras, põe não sei quem. Basta ele se aperceber, olha, tá aparecendo um homem que está a vir lhe deixar, manda matar aquele homem. Pensamento no Brasil, né? Chama-se o quê? Feminicídio. Não é latrocínio, não. Cada termo que nós ouvimos no Brasil. Nós não tínhamos assim, não. Feminicídio, latrocínio. Ouviu? Você já lhe deixaste. E ainda com desprezo, vai embora, pode casar, mas não deixa. É assim que o mundo faz. Nós fomos, não queremos saber nada do mundo, das obras dele, mas eles querem que a gente volte. Então nós estamos a andar e estão a vir atrás. Sempre a nos seduzir. Olha, se você passar numa necessidade, eles te apresentam. O que você não tem, eu tenho isso. Estás a passar fome. Tira o dinheiro, tá vendo? Enquanto aqui você não precisa fazer nada. Lá você tem que esperar, crer, confiar. Aqui não, é na hora. É só ir no papá, já tens uma jiboia. E tudo mentira. Ainda que existam coisas falsas. E não pense que a falsidade está em porque é papel, o dinheiro que virou papel. É mesmo dinheiro. São falsas porque nunca vão te fazer bem. E vão te matar. Essas coisas. Quer dizer, eles, toda vez que você se deparar em uma aflição, eles aparecem com as propostas. E eles mesmo também têm autorização do céu de criarem dificuldades a você, para poderem te dar conselho, ou então proposta. Como aquela lei aí, de criar o caos e resolver o problema. É isso que o diabo faz. Criam a situação e aparecem como os salvadores. É mentira. Não aceita nada do mundo. Fizeste divórcio com eles, avança com teu Jesus. Tudo que vier nas tuas mãos seja resultado da bênção do Evangelho. Ok? Eu não estou a dizer que
a bênção do evangelho é só quando mandam te dizer, olha, eu vou te dar isso, e depois não. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é louvável é bênção para aquele que é abençoado. Ouviu? O teu salário é bênção para você que é filho de Deus. O salário árduo do pecador, ele trabalhou. E é justo o salário. Ou então o esforço que ele deu para receber. Mas porque ele não tem Deus, até o salário dele, que devia ser justo, é amaldiçoado. Porque não há nada que é puro para os impuros. Estão a entender a linguagem? É você não ter Deus. E tudo que é teu é igual a você. Ah, não, eu consegui com sacrifício. Conseguiste com sacrifício, mas você é filho do diabo. Olha o que acontece, que acontecia na lei. Quando a pessoa lhe comprava, era comprado com dinheiro, né? Então, ele ficava dentro da casa daquela família. Trabalhava, casava. Tudo que ele conseguia debaixo daquele jugo não era dele. Tudo é do seu Senhor. Tudo. Se quisessem lhe expulsar ou lhe mandar de mãos vazias, não levava nem mulher nem filhos. A mulher que ele casou com ele é do seu Senhor. Os filhos que ele nasceu é do seu Senhor. Se ele ficou rico, a riqueza é do seu Senhor, que era quase impossível um escravo ficar rico. Vamos dizer, se ele prosperou, aquela prosperidade do seu Senhor. Ok? Sabe por que Jacó saiu com as coisas dele? Porque ele não era escravo. Labão não lhe comprou com dinheiro. Ok? Agora, veja, todos que são do mundo são escravos do mundo. Tudo o que é deles é do mundo. Tu também és escravo de Deus. Tudo que é teu é de Deus. Você que nasceu de novo. Por isso se chama servo de Deus. Significa escravo de Deus. Só que Jesus mostrou que a escravidão dele é diferente. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, os teus filhos são filhos de Deus. A tua casa é casa de Deus. O teu corpo é corpo de Deus. A tua beleza é beleza de Deus. O teu dinheiro é dinheiro de Deus. Tudo que é teu é de Deus. É incrível. E se tudo que é teu é de Deus, então você vai usar essas coisas para Deus. Usar para Deus não é somente trazer na igreja. Não, esquece isso. Usar para Deus segundo a palavra de Deus. Na justiça, em obediência. Quer dizer, você é de Deus. O teu dinheiro é de Deus. Você não pode dar o teu dinheiro no pecado. Tem pessoas que dão contribuições para irem nos quimbanda. Eu não vou, meu. Você deu o dinheiro de Deus para ir consultar ao bruxo. Pessoas têm dificuldade de resistir os parentes. Aí se aplica aquela palavra, aquele que não aborrecer. Ah, não, mas vou fazer o quê? Depois vou arranjar problema. Então você não tem condição de seguir Jesus. Você está a agradar os homens em detrimento de Deus. Eu, para chegar onde eu cheguei, fiz chorar. Hoje já viu o que acontece quando você estás crucificado? Viu? Ninguém mais tem coragem de vir me pedir para eu contribuir para eu, se mais ou menos os meus parentes que ainda são do mundo querem uma contribuição do pecado. Nem me falam. Só ouvi, olha, tiraram a contribuição. Por quê? Porque eles sabiam que eu não fazia parte disso, mas no princípio me pediam. E aquilo trazia conflito, você não imagina. Morreu a minha irmã. A mãe dos meus sobrinhos mais velhos. Max, Maquete e outros aí. Os Brunos. Depois, tinha que se realizar as cinzas. Eu, na altura, já não trabalhava, tinha largado tudo, mas vinha. Não, trabalhava, parece. Eu acho que sim, trabalhava. Hum? Hum. Já larguei tudo quando vi do Capanda, mas ainda tinha algumas gorjetas e tal. Sei lá, você acabava de chegar. Agora você veja, me pediram contribuição para até não é do que? Das cinzas. Para tirar o luto. Um ano depois. Reuniram todos.
Vamos tirar o luto e tal, e, queimar Shinji, sei lá. Chegaram até mim. Estamos a tirar contribuição porque vamos realizar e tal. Eu falei, eu não participo dessas práticas. Ah, mas você também exagera. Não participo. Meu dinheiro não é para essas práticas diabólicas. É só uma das minhas cenas, são várias. Das cinzas, luto, irem no quimbandeiro. Eles até já usam nomes, tá vendo? Para te convencer. Quem fez esses paus é Deus. Deus é que fez então esses paus. Deus é que fez tudo, os paus. Estamos aí procurar tratamento tradicional. Não tem nada de feitiço aqui. Eu dizia, eu não coopero. E foi causa de muita guerra, de muito conflito, e muita pancada no espírito, claro, ou psicologicamente. O ódio aumentou nas pessoas da família. E quando eu fiquei pobre, então eles agora se vingaram de mim. Quando fui levado no deserto financeiro, quando perdi tudo, se vingaram, se lembraram de como eu fui duro e agora me diziam, agora, pede ao teu Deus para te dar. Ah, viu? Cuidado, essas coisas aí não sei o quê. E eu dizia, eu sei em quem tenho crido. Ninguém na experiência ama. Eu conheço minha experiência. Qual experiência? De esperar em Deus. Oh, espera hoje, os anos estão a passar. Vai vir. Agora, quando eu converso com a avó Arminda, o que ele me fala? Tudo que falavas, estamos a ver hoje. Mas tudo! Outro dia brinquei com ele, olha aí. Ele falou, mas esse teu dinheiro que não acaba. Eu disse, mamãe, eu tenho o mundo na minha mão. Mas são eles que ontem chamaram-me todo tipo de nome. É muito forte, né? Estão a ouvir? Mas esse teu dinheiro, disse, não vos avisei? Não vos falar, mamãe, eu vou prosperar então, mamãe. Ah, estamos a ficar velho. Estamos a ficar velho. Quando é que você vai prosperar para nós comermos? Oh, vais comer, mamãe. Outro dia me está me falar, teu pai não comeu, comeu lá um bocado. Oh, mamãe, não fala, não, é verdade, comeu lá um bocado. Eu disse, então, come já no lugar dele. Não, tens que me dar mesmo. Eu disse, oh, você me vou te dar. Sabe o que ele quer? Tem que lhe dar 1 milhão para toda hora segurar, meter lá. Eu falei, mamãe, isso é grave. Vão vir te assaltar. Esse miúdo do bairro, quando eles se aperceberam que tem uma avó que tem muito dinheiro, vão vir te tirar. Não, eu tenho que estar a ver. Quer dizer, quando acordar, tem que estar falando. Outro dia me ligou. Não, já não aceito mais. Não aceito mais. Eu falo toda a minha vida. Não aceito mais aquele valor que você me dá. Oh, eu como então? Ele disse, é a mesma coisa, mãe. Aquele valor que eu te dou, quando terminar, te dou outro. Não, tem que... É a mesma coisa. Eu quero ver. Ele liguei. Mamãe, vou te mandar 200 euros. Eu que 200 euros? Tá louco? Disse, quanto é? Eu falei, tá vendo? Calma, calma, é uma funda, calma. Ainda tem lá mais uns que matar, não matar tudo. Hã? Hã? E aí, meu nome? E aí, milita de Amém? Mandei lá quem? A cunhada foi lá. Eu creio que. Não está aí a Osvaldo, ele perguntou, assim, isso quanto é? E eu falei, ele dá no quarto. Eu quanto é? Ouviu? Quando eu chorar, vou me lembrar
e até aqui. Ai, como gostaria entrar no deserto outra vez e vou me lembrar como eu estive no deserto e saí. Então, mas agora as pessoas estão a voltar para o mundo depois de entrar no caminho por causa das dificuldades. Que isso? Olha só, quando você mais ou menos está a jejuar e a fome quer te levar para quê? Para você comer. Diga a fome. Eu já comi todo tipo de comida. O que é que mudou? Mudou alguma coisa? Então o mundo também. Mais ou menos você que está a ser tentado pelo dinheiro, sexo, não sei o quê, trabalho, diz assim, se não é você, os meus avós, meus pais, o fulano, fala mesmo de alguém que já morreu, que tinha muito dinheiro. É quem? Que tinha muito dinheiro nesse país que já morreu. Fala, levou o quê? Não levou nada. Você está me dizendo que é para eu ir pecar? O fulano, o pecador, veio do quê? Do porão do avião. O caixão foi abandonado aí com mosca. A tua mbimbi. A mbimbi. Milonga. Eu a tua mbimbi. Então, saiba disso que a caminhada é longa. A mortificação se exige. Morre. Enquanto você não morrer, estás em perigo de voltar-se para a aldeia. Jesus curava e dizia: não volte na aldeia, não ande no caminho das gentes, não torne a pecar, porque não te acontece coisa pior. Então, mortifiquem a vossa vontade. Parece que, e quando você está a lutar com algo, olha aí, com algo que você quer largar, quanto mais você está a lutar, mais ele vai se manifestar. Não é assim? Mas se manifesta com agressividade. É mentira. Não se derrota, não diz, não, mas eu quero largar esse gene, essa má conduta. Quanto mais me esforço, ele está a se manifestar. Por isso está a se manifestar. Como dizíamos na Yurdi, que o inimigo se levanta é para cair. Já vos dei até o exemplo do jejum. Quando você está a jejuar, todo o mau caráter se manifesta. Se você é rancoroso, o rancor vai aparecer. Se você grita, a gritaria aumenta. Se você não sei quem, é incrível. Por quê? Está a se manifestar. Estão a te mostrar que isso é o mal que tu carrega. Não é que está a te derrotar. É para você lutar com ele. Depois que você vai lhe vencer, ele vai desaparecer. Até doenças. Quando se jejua, as doenças que andam escondidas aparecem. Piu, piu. Mas apareceram para quê? Para serem exterminadas. Amém? Estão a entender agora, né? Diga amém. Vai em frente. A caminhada é longa. Ouvi a minha sogra aí. Deu uma, deu uma risada do que eu falei. Da sua comadre. Ai, me levaram o dinheiro. Falei, esse neto são boragué, são bandidos. Amém? Vai em frente. Oh, viver o amor do homem da cruz. Você não pode imaginar. Eu sinto nascer. Agora entendi porque é que Davi falava: leva-nos outra vez para o deserto, para o exílio, para o cativeiro, Deus. Essa caminhada toda que eu vos conto me cuida agora só contar. Mas gostaria de experimentar outra vez. Gostaria de voltar no monte, gostaria de ir na estalagem, aí no bairro dos ratos, gostaria, é? Gostaria de ter aquele povo
que quando pedia oferta só vinha moedas. Gostaria. Eu perguntando a Sony, tem quanto é? E fazer as contas, não. Põe só 2 litros. Não, 2 não, 5 de gasolina. Não chega, o resto tem que ficar. Guarda isso. Só que não se volta mais nisso. Quem passou, passou. A árvore onde caiu, caiu. Quem prosperou, prosperou mesmo. Se você vê, sai e depois desaparece, é porque é deserto, é tentação. O próprio Deus permite que Ele te dá para te experimentar, depois tira. Depois dá, nunca mais vai tirar. Estás a ver assim como eu estou? Me atacar para desvaziar a igreja é me ajudar a encher a igreja. Me atacar para me tirar o dinheiro, finanças, é me ajudar a ter dinheiro. Me atacar para tirar o poder que eu carrego é me ajudar a ter o poder. Porque a bênção do Senhor, olha o que o profeta fala, a árvore onde cair vai ficar lá. Quer dizer que a importância de você perseverar no caminho para depois receber as coisas de Deus. Por isso Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem os anjos nos podem separar. Ninguém. Ninguém. Mas no princípio parece que é difícil. Não, difícil não. Parece que é impossível. Não, é possível. Difícil é. Continua firme. As coisas que faltam hoje, estás no processo da mortificação. Então Deus quer que você morra. Encaras o pecado como vômitos. Achas que vai te matar com bênçãos? Com acumulação? Com tudo em paz? Não, tem que haver lutas, tem que haver adversidades, inimizades, perseguições, necessidades, tudo isso. Porque faz parte do pacote da mortificação. Porque dói. E tens que entender isso. Mas que amanhã, as dores de hoje não são as da manhã, não. Ou quando a mulher está para dar luz a um filho, sente muita tristeza. Mas depois de dar a luz, já não sentirá mais tristeza nenhuma. Só que só alegria. Então, eu estou a falar bem alegre. Hein? Vocês podem ver, controla as minhas mensagens no passado e agora. Você vai ver que eu pregava, parece com a cara trancada. Hoje estou a pregar a rir. Por quê? Porque é uma fase que eu estou a viver da minha vida. Mas que ontem o deserto era muito agressivo e violento. A alma amargurada. As injúrias, as calúnias. Tudo isso. Mas isso não me tirou do caminho. Mas hoje, agora, aleluia. E não pense que não estou preparado para qualquer eventualidade. Qualquer um. Por isso, quem já experimentou está disposto para tudo. Quem ainda não experimentou é que estranha. E Pedro disse assim, quando vocês caírem Pedro ou Tiago, em várias tentações, não acheis como coisa estranha que estivesse acontecido. É misto. Não estranha, não. Suporta. Lembra-te do irmão. Irmão quem? Quem se lembra? O Jó. De todas as provas. E depois o que seguiu. Como Deus o exaltou. O engrandeceu. O que adianta você seres grande com a carne viva? A bênção vai virar morte. Entendendo? Mas quando eu morrer, a bênção vai me fazer bem. Como diz a Bíblia. E não vai me matar. Até aqui a exortação para o dia de hoje. Amém? Lembra-te. Já largaste o mundo? Estás no processo da mortificação. Até Golgota. Te morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
até por uma coroa trocar. Eu contemplo esta cruz e por ele, meu Jesus, deu a vida por mim, pecador. Amém? Então vamos chamar agora, antes de chamar os TikTok, alguém está doente entre vocês? E o poder vai aumentar. E vai. Sabia disso? Quando eu falo isso, os religiosos, os falsos profetas, eles dizem, esse homem, qual poder mais que ele está a falar com tanto poder que ele carrega? Sim. O que eu sei, vocês não sabem. O que eu ouvi, vocês não ouviram. O que eu entendo, vocês não entenderam nada. Eu ando a caçar, a perseguir uma unção. Alguém está doente entre vocês? Aqui no Zoom. Mbacate está com dor de barriga. Mbacate, diga assim, eu vou tocar no cabelo de Elias e serei curada. Ok? Todos vocês que estão doentes, toquem no meu cabelo. E vocês vão sentir a virtude a sair de mim. Mas eu não vou sentir a virtude a sair de mim. Vocês é que vão sentir. E a virtude de curar estava com ele. E sobre ele. Oh, aleluia. Veja só, por exemplo, poderia falar até da virtude hoje. Porque no sábado, aquela mensagem que eu vinha para pregar no Facebook era, queria falar da virtude. Ficai em Jerusalém, do alto sejais revestido do poder. Falarei esse assunto. Sabe o que é ter a virtude do Espírito? É isso que as pessoas não entenderam. Depois ficam a estranhar, mas esse poder todo. Até mais. Mas o homem deitado cura, o homem só sopra, o homem... Não, isso é por isso mesmo se chama poder. Vocês tiveram poder somente na boca. Só falaram que existia poder. Nunca experimentaram poder. Toquem no meu cabelo. E com essas palavras, eu toco no cabelo de Elias. E recebo a cura. Ou então estou curado. E vocês vão sentir a virtude a sair. Ouviu o Amaral? William, toca no meu ouvido. Não há rumbido, não tem nada. Não, eu acho que tem que orar mesmo. Estou a ver muitas pessoas novas aí. Essa coisa aí de levar eles ao exercício da fé pode ainda lhes fatigar. Põe a mão no lugar de enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, a tua palavra diz que o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades. A tua palavra diz que pelas suas feridas ou pisaduras nós fomos sarados. A tua palavra diz que o Senhor, aleluia, enviaste a sua palavra e a sua palavra os curou. A sua palavra diz que não houve no meio deles nenhum enfermo. A tua palavra diz que tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafa, o Deus que te cura. Então, eis aqui Jeová Rafa. Eu tenho as folhas da árvore da vida. Aquele que me enviou me disse, entrega ao povo e o povo será curado. Então sejam curados todos que estão doentes aí, que estão me ouvir no Zoom. E até os intercedidos por vocês recebam a cura. Ouviu a dona Fabiana? Diga ao Arthur que já não tem dor do estômago. Ouviu a Ambacassi? Ambacassi, já não tens dor do ventre. Oh, tu que tinhas zumbido nos ouvidos. Efata, Efata, Efata. Efata, ou recebam, in the name of Jesus, em nome de Jesus. A cura é um direto consagrado na cruz. Alguém ficou doente. Golgota, Golgota, Golgota. Recebam os benefícios de Golgota.
Aquele que me enviou e me deu as folhas me disse: cura eles, e eu vos tenho curado. Aleluia! E ele não veio somente para vos curar, a bênção do Evangelho é plena. E ele nos tem abençoado com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então que as portas se abram, que a bênção chega, a resposta chega. Toma, receba, rendenemos, diz em nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus, no combo Yesu Cristo. Amém. Tutto onde le chiambote, la sala chiambote. Agora